julgo que me cabe a mim dar já as boas-vindas, não é? E iniciar e, portanto, eu chamo-me Helena Freitas, estou aqui em representação da Fundação de Serralves, em particular do Parque de Serralves, enfim, que tenho agora o privilégio também digamos, de coordenar a equipa do parque, e nessa qualidade hoje também, portanto, estou aqui, digamos, a acompanhar uma das iniciativas do ciclo de conversas online, Nós e a Biodiversidade, neste caso Nós e as Aromáticas, digamos, enquadrada numa parceria entre a Fundação de Serralves e a Câmara Municipal de Santa Maria da Feira, a quem também agradeço. É fantástico também percebermos que instituições como as câmaras municipais, em concreto esta, têm esta sensibilidade para abordar esta temática e trazê-la também ao debate. Portanto, nesta parceria que convida a sociedade à reflexão e ao diálogo, neste caso sobre a importância da biodiversidade e a sua relação com o homem. E, portanto, haverá cinco temas, 5 conversas. Hoje temos aqui, portanto, Nós e as Aromáticas, e para esse efeito vou rapidamente passar a apresentar as duas convidadas, e em boa verdade, de facto, as pessoas que mais sabem destes assuntos, e portanto é de facto para mim um imenso privilégio. Enfim, haverá outras, mas estas são seguramente duas pessoas que têm trabalhado imenso e com imensa qualidade, com reconhecimento nacional e internacional nesta área, de facto, das aromáticas e da sua importância. Temos então connosco a professora Fernanda Delgado, é professora adjunta no Instituto Politécnico de Castelo Branco desde 1987, é doutorada em Engenharia Agronómica pela Universidade Técnica de Lisboa, é investigadora integrada do CERNAS, portanto, uma unidade de investigação da região centro do país, é responsável pelo Laboratório de Fitoquímica do Centro de Biotecnologia de Plantas da Beira Interior, supervisiona diversos alunos de licenciatura, mestrado e doutoramento, sendo o seu domínio de especialização as plantas aromáticas e medicinais, plantas ornamentais e plantas hortícolas, da produção à fisiologia, à morfologia, à botânica, enfim, óleos essenciais, conservação da biodiversidade, etc. Eu tenho também o gosto imenso de colaborar com a Fernanda num projeto agora também de âmbito regional, que tem exatamente a ver com rede de competências para o setor agroalimentar. Temos também connosco, enfim, a doutora Fernanda Botelho, que estudou plantas medicinais na Scottish School of Herbal Medicine, viveu 17 anos em Inglaterra, onde frequentou a Sociedade Antroposófica e fez formações em botânica, fitoterapia e pedagogia. Fez o curso de guias também de Jardim Botânico da Universidade de Lisboa, é colaboradora do programa Ecoescolas, autora de uma coleção muito conhecida também de livros infantis, Salada de Flores, Sementes à Solta, Hortas Aromáticas, publica regularmente, desde 2010, uma agenda de plantas medicinais, é uma das fundadoras do grupo Sintra Sem Herbicidas e participa em diversos blogs e é convidada regular dos nossos, digamos, dos média. Eu tenho também o gosto de ter ambas nas minhas redes sociais, portanto acompanho de facto a atividade que desenvolvem em prol destas áreas. A Fernanda Botelho tem de facto um trabalho incrível com as comunidades, portanto também nesta temática. Penso que são duas visões e duas leituras complementares e que são seguramente do interesse de todos, e o que vamos fazer, portanto, o que temos pensado fazer também para não amassar as pessoas que nos estão a ouvir a seguir a um curto vídeo, faremos depois, enfim, só também já agora para lembrar, peço desculpa, que este chat está disponível durante toda a sessão para colocarem questões, portanto vamos registá-las e tentar depois colocar às oradoras, bastando depois também levantar a mão, e faremos isso depois. Portanto, a seguir a um pequeno vídeo, falará primeiro a professora, enfim, isto por uma decisão entre as duas, seguramente é a professora Fernanda Delgado, e depois a doutora Fernanda Botelho. Faremos digamos, fazem uma intervenção de 15, 20 minutos cada uma, e depois teremos aqui um breve debate com o acompanhamento e a participação também de quem nos está a ouvir.
portanto, de acordo com o programa que tenho aqui, haverá então agora aqui lugar a um pequeno vídeo, estamos exatamente no horário, e depois, de seguida, passaremos à intervenção da professora Fernanda Delgado. Muito bem. Portanto, tal como referi, portanto, e agradecendo em nome, já agora, uma vez mais, do Parque de Serralves e da Fundação de Serralves a ambas, começávamos então com a intervenção da professora Fernanda Delgado. Muito boa tarde. Eu se calhar vou aproveitar para partilhar já aqui, já que não tenho fundo, queria saber se a minha apresentação está. Então eu começo por agradecer o convite para integrar este ciclo de conversas. É com muito gosto que aqui estou. Cumprimento a doutora Helena Freitas e a colega Fernanda Botelho, ambas sensíveis a estas questões da conservação da biodiversidade e da sustentabilidade no reino vegetal. Neste caso, num grupo muito específico e muito... Eu acho que... E, portanto, a partir daqui, se pensarmos no nosso planeta, só existe vida na Terra a partir do momento em que surgiram as plantas terrestres. As plantas são, assim, a base de tudo, direto ou indiretamente. E se pensarmos nisso, e se não fecharmos os olhos à realidade, elas fornecem-nos muitas das coisas que nós às vezes nem pensamos. Fornecem-nos o ar que respiramos, vestem-nos, curam-nos e protegem-nos. Providenciam-nos o abrigo, o alimento diário e a bebida. Pensemos também nos medicamentos, nos materiais de construção, no papel, na borracha para os pneus dos nossos carros, nos contraceptivos, no algodão para calças de ganga, no linho para os nossos vestidos. Pensemos no pão, no chá, no café, no sumo de laranja, na cerveja, no vinho. E pensemos também como as vacas comem a erva que depois nos garantem a carne e o leite, as galinhas que comem o milho ou o trigo e que, para nos darem ovos e também a sua carne. E pensando agora na parte animal. É verdade, então, que as plantas são umas grandes servidoras nossas e, em troca desta generosidade, nós normalmente tratamos-las inacreditavelmente mal. Não lhes atribuímos o valor que merecem e subestimamos-las dramaticamente. Destruímos muitas das florestas tropicais para plantar espécies em solos incapazes de as sustentar, introduzimos ervas invasoras, construímos habitações em solos agrários. Boa parte deste problema reside no facto das plantas não poderem falar e não poderem fugir efetivamente do local onde elas estão. A evolução da espécie e das plantas foi longa ao longo dos séculos e, efetivamente, a partir do momento que as plantas aparecem, elas tornaram-se os seres mais importantes do planeta e, por isso, elas são seres autotróficos, não precisam de outros seres vivos para sobreviverem. E, por esse facto, também tem uma outra característica que nos leva a este mundo das plantas aromáticas, que é haver plantas, e quase todas as plantas, e todas as plantas, por assim dizer, produzem os chamados metabolitos secundários. Para agora aqui um bocadinho no local onde estamos. E no local onde estamos, que é a Península Ibérica, e falar-vos aqui de um hotspot que se designa por Bacia do Mediterrâneo, versus a biodiversidade, já que estamos aqui num ciclo de conversa de biodiversidade.
A Península Ibérica, que pertence à região mediterrânica, como veem aqui pelo mapa, foi a menos afetada pelas glaciações, permitindo assim a preservação mais antiga de uma riqueza florística que evoluiu na elaboração de óleos essenciais ou de essências aromáticas, que revestem normalmente as folhas, os caules e outros órgãos das plantas, permitindo que estas plantas sobrevivessem. Esta característica mostra-nos hoje em dia plantas com folhas espessas, que enrolam, com estomas fechados, com as folhas de cor acinzentada e com secreções e óleos essenciais, e por isso estes óleos essenciais, para além de outros fatores, servem para a defesa dos predadores, já que elas não podem sair do seu local, para a atração de polinizadores, para permitir a sua preservação em termos de espécie e para as resistências edafoclimáticas. Então vamos ver um bocadinho o que é este mundo das plantas medicinais versus plantas aromáticas. E vou-vos só dar aqui duas definiçõezinhas para nos entendermos. As plantas medicinais são todas as plantas, se nós quisermos por assim dizer, mas fundamentalmente são um grupo de plantas que elabora em diferentes órgãos metabolitos secundários ou princípios ativos com capacidade para alterar as funções fisiológicas dos organismos animais. Dentro das plantas medicinais existem aquelas que são aromáticas, porque nem todas as plantas medicinais são aromáticas. E então estas plantas aromáticas são um subgrupo das plantas medicinais cujos princípios ativos são fundamentalmente constituídos por óleos essenciais de natureza volátil, usados na perfumaria, na cosmética, na indústria alimentar, na indústria de agroquímicos, na alimentação animal, na aromatização, na culinária. Todos nós conhecemos alguns destas utilizações e utilizamos-os efetivamente. Mas estes óleos essenciais e estes metabolitos secundários têm muitas outras ações. E se nós olharmos aqui para este esquema, nós vemos que, efetivamente, as plantas aromáticas e os seus extratos têm ações antioxidantes, ações antimicrobianas e ações anticoccidiais. Isto implica que podem ser usadas efetivamente na indústria cosmética e na indústria das plantas medicinais, com muita importância e que hoje em dia ainda não conseguimos atingir a meta que se calhar gostaríamos, porque efetivamente, e se sabem, a maior parte dos medicamentos que se feitos sinteticamente têm uma base que em princípio vem dos conhecimentos que já tínhamos do antigamente, e esses conhecimentos vêm muito da utilização destas plantas. Ora, em Portugal, nós somos também, e fazemos parte da Península Ibérica, somos efetivamente também um grande polo de plantas importantes e aromáticas na nossa flora. Muitas destas plantas são até endémicas, isto é, são plantas que só existem aqui, são plantas que só existem nesta região, o que implica que nós temos que saber preservá-las, mas temos também ter a capacidade de as conseguir valorizar, para poder extrair alguma mais-valia, seja para o ser humano, seja para quem possa viver delas, sem dilapidar efetivamente aquilo que é a biodiversidade vegetal, até porque em termos económicos, a humanidade depende dos ecossistemas terrestres, dos seus benefícios criados, mas temos que os saber preservar, e isso é que não tem sido efetivamente sempre muito bem gerido a nível político fundamentalmente, ou a outros níveis, porque há outros interesses maiores. Como veem aqui neste slide, veem aqui que algumas das várias famílias, portanto temos aqui cerca de 140 espécies de plantas importantes neste reino das plantas aromáticas, de cerca de 24 famílias, e temos aqui uma família com mais de 30 e tal espécies distintas, que é a família das lamiáceas, ou antigamente designada por Labitae, e que engloba, por exemplo, as alfazemas, os tomilhos, os gosmaninhos, os alecrins,
tudo isso que nós conhecemos pertence, as sálvias, pertence tudo à mesma família, as mentas, por exemplo. Mas existem muitas outras famílias também importantes e, como veem aqui, com estes nomes assim um pouco englobados, porque nós temos que as englobar nas suas grandes áreas, cientificamente, para todos nos entendermos. E por aí vamos... Não passei. Não está a passar. Por aí vamos a um aspecto importantíssimo que eu quero realçar, que é o conhecimento, e por isso é que estas ações às vezes são importantes para o público em geral. Eu trabalho a nível do ensino superior, mas também dou ações para o público em geral, e é muito, muito importante fazer passar a parte da identificação correta das espécies, e com certeza que a Fernanda Botelho irá falar também sobre este aspecto, mas é um aspecto que é fulcral, porque muitas espécies às vezes são semelhantes e quando a pessoa não as conhece devidamente, pode pôr em risco de uma planta que tem compostos ativos que são benéficos para uma planta que pode ter compostos ativos que são tóxicos. Portanto, a correta identificação, a conservação e propagação para a preservação, também é importante este estudo, e a valorização destas espécies e dos seus estudos. Comecemos pela parte da identificação, existem muitas ferramentas para a identificação. Hoje em dia temos aqui a Flora One, que é interativa e está online, que qualquer pessoa pode clicar, pôr o nome da planta, muitas vezes até no nome vulgar, mas já vou falar sobre isso, e conseguir chegar e perceber onde é que a planta existe e a sua caracterização, fundamentalmente aqui em termos botânicos. Depois existem os livros, ainda hoje em dia nós usamos muitas chaves dicotómicas para identificar. Ora, agora aqui outro aspecto importante que é os nomes científicos versus nomes vulgares. Como vocês veem aqui vários estudos, eu só pus aqui 3 de uns inquéritos feitos em várias zonas do país, neste caso tenho aqui Castelo Branco, o Parque Natural da Serra de São Mamed, em que chegávamos à população e perguntávamos, esta planta aí, diga-me lá então como é que se chama. E como veem aqui, existem plantas com o mesmo nome, sendo plantas distintas. E vou-vos realçar aqui os rosmarinhos officinalis, que hoje em dia também mudou um bocadinho de nome, mas efetivamente ele é officinalis. Todas as plantas são officinalis, que têm este nome officinalis, é porque quando elas foram classificadas, e o Sr. Linneu, que as foi o primeiro classificador, colocou officinalis em todas as plantas que a essa altura já eram plantas medicinais. E, portanto, sabemos aqui à partida que estas plantas são plantas medicinais. Então temos aqui os rosmarinhos officinalis, que tanto é designado por alecrim como por rosmaninho. E se nós olharmos para este slide aqui a seguir, nós vemos que as imagens de um rosmaninho e de um alecrim não têm nada a ver uma coisa com a outra. Portanto, a importância de chamarmos as plantas pelos nomes e de as conhecermos vai implicar tudo o resto do seu trabalho, do seu estudo e dos compostos que essa planta tem e daquilo tudo que ela nos pode trazer. Pronto, então os nomes vulgares às vezes na maior parte das vezes não são a melhor forma de entendimento. Claro que muitas vezes é a única forma de entendimento a determinada população, mas nós temos que conseguir chegar mais longe. Queria também chamar aqui a atenção para que muitas vezes os nomes são dados às plantas em função das suas utilizações. Eu só tenho aqui 2 exemplos, por exemplo, o da noz, que, como veem, tem uma forma de um cérebro e, efetivamente, a noz é utilizada para a amnésia e fadiga mental, o que implica que, efetivamente, o nome, que vem do grego, já queria dizer, já nos transmitia este fator, assim como a pulmonária, que se olharem aqui para as folhinhas, tem realmente um aspecto de um pulmão, é benéfica então para o pulmão e designa-se por pulmonária officinalis. Pronto, então, aspectos importantes da biodiversidade. Estes estudos de etnobotânica, o que é que são então os estudos de etnobotânica? A etnobotânica é uma área científica que estuda a relação que existe entre o homem e as plantas e o modo como as populações usam os recursos vegetais. E é a partir deste
conhecimento, que nós passamos à parte da investigação e do trabalho e da valorização destas plantas. Estas plantas existem na natureza, sim, nós não podemos dilapidar a natureza e, portanto, nós temos que fazer algo mais, nós temos que as trabalhar agronomicamente, tentar perceber se continuam a manter as suas características e, portanto, tudo isto nos leva a uma série de investigação em plantas aromáticas e medicinais que tem sido feito nos últimos 30 anos no nosso país, noutros países com outra decalagem, não é? Pronto. Aqui temos então todo este nível, todas estas áreas têm sido trabalhadas. Hoje em dia, aquela que tem tido mais importância tem sido as atividades biológicas, quer a nível medicinal dos pesticidas biológicos e da parte alimentar, e a inovação industrial com estas plantas. Agora aqui então, só para vos chamar a atenção, efetivamente estas plantas, todas que estamos a falar, existem na natureza e temos aqui então uma biodiversidade que contempla a biodiversidade vegetal e a biodiversidade animal, porque todos os insetos, todo o solo, todos os micro-organismos do solo contribuem para que as plantas sejam o que são, mas o cultivo permite-nos ter plantas selecionadas que nos dão os compostos químicos eventualmente certos, daquilo que eventualmente podem depois vir a valorizar a planta com aquilo que poderíamos achar que é o mais importante dessa planta. E aqui é só um exemplo de alguma investigação aplicada, por acaso, aqui no nosso Centro de Biotecnologia de Plantas, em que com algumas plantas, e neste caso as aromáticas, se têm feito trabalhos de valorização e de estudo dos óleos essenciais, dos hidrolatos e dos extratos aquosos de plantas como a esteva, Cistes ladanífer, o lúpulo, humus lúpulos, a lavanda louisieri, que é o rosmaninho menor, a lavanda pedunculata, que é o rosmaninho maior, e a timbra capitata, que é o tomilho cabeçudo. Por exemplo, porque há muito mais. De qualquer maneira, também a importância de passar este tipo de trabalho destas plantas para outro nível das pessoas conhecerem e de utilizarem. E quero só mostrar aqui um projeto que teve início em 2008. É um projeto de produção de plantas aromáticas e medicinais em escola, portanto, com jovens com necessidades educativas especiais, e o projeto mantém-se desde 2008. E através deste projeto, em 2020, o Centro de Ciência Viva da Floresta conseguiu instalar para os adultos que já não têm possibilidade de estar na escola e que, em vez de estarem institucionalizados, estão com um projeto que se chama Bioaroma Lis e já criaram uma marca, é capaz para que os produtos possam ser ainda mais valorizados para o exterior. Eu acho que isto é um bom exemplo de o que nós podemos fazer no mundo das aromáticas para a sua valorização. A criação de novas empresas tem surgido, o que também é interessante e bom no caso das aromáticas. Isto é a região centro, portanto, eu estou-me também a basear aqui. A região centro é uma região despovoada e, portanto, já termos aqui este conjunto de empresas é uma mais-valia nestes últimos 15 anos, 10, 15 anos, e são alguns das instituições. E queria também dizer-vos que não podemos trabalhar um setor, ou portanto não podemos utilizar plantas destas sem as sabermos preservar e, portanto, este slide final que eu aqui vos mostro é só para dizer que já conseguimos, ou já existe, um centro de competências de plantas aromáticas e medicinais e condimentares criados em 2018, o que implica que o setor e a importância destas plantas tem vindo a crescer e que efetivamente poderá vir a ser uma mais-valia para o nosso país porque temos espécies muito, muito especiais. Pronto, aqui está alguma informação e só para dizer que este site está online e que tem um guia de produção de plantas aromáticas e medicinais, onde temos um mapa de produtores, a investigação de PAM e onde podem descarregar fichas sobre como produzir, como conservar, a forma de colher na natureza, uma série de coisas que podem descarregar neste site e que poderá ser do interesse de quem nos esteja a ouvir.
Pronto, eu fico aberta a todas as questões que quiserem, eu só quis abordar, numa forma geral, este mundo que também, no meu caso, é da investigação e da valorização das espécies e portanto, fico por aqui. Muito obrigada pela atenção. Muito obrigada, Fernanda Delgado, por esta apresentação realmente muitíssimo interessante. Guardamos, portanto, peço que reservem as questões para o final, para depois da intervenção da segunda convidada, mas haverá oportunidade para todos e para todas as questões. E, portanto, pedi agora então à Fernanda Botelho, quando quisesse, para fazer a intervenção. E muito obrigada também. Ok, muito obrigada. Então, vou aqui abrir o meu PowerPoint. Primeiro, portanto, agradeço também este convite, que muito me honra, vindo de Serralves e tendo como moderadora a Helena e como colega de mesa, entre aspas, a Fernanda Delgado. Portanto, vou então... Estão-me a ouvir bem? Estão a ver? Não? Veem o PowerPoint? Não, agora perdi-o. Espera aí. Não, o PowerPoint não, isso não ouvimos. O PowerPoint, espera lá, desculpa. Mas se calhar eu vou explicando enquanto as pessoas estão à espera que esta questão técnica se resolva. E vou agarrar numa coisa que a Fernanda Delgado disse que é muito importante e vou... Espera aí, quando tiver... Espera lá. E vou ler aqui... Já estamos. Então pronto, depois posso falar sobre isso, que é as formas, os cuidados a ter na recolheita de plantas silvestres, portanto, no campo. Quais são esses cuidados? Pronto, agora acho que já consigo mexer nisto. Não? Então, espera lá. Parece-me que está aqui uma indicação que podemos fazer nós Está aqui a Mariana a dizer que pode ela fazer a seguir os slides. Então pronto, é isso. Eu acho que se não conseguindo eu fazer daqui, vocês veem a barra, eu estou a ver o primeiro slide com uma barra de ferramentas em baixo. Ok. Não sei se vocês veem, não me incomoda muito. Então é isto, eu vou falar, portanto, sobre as plantas medicinais e aromáticas e o seu papel no alívio e tratamento de cuidados básicos de saúde. Portanto, estas plantas, como a Fernanda também já mencionou, são plantas que sempre estiveram connosco, que tiveram e têm ainda um papel muito importante nos cuidados básicos de saúde, estão na base de muitos dos medicamentos que nós conhecemos e outros que não conhecemos. E ainda hoje, 80% da população mundial se trata recorrendo a plantas direta ou indiretamente. Eu acho que se até dissermos indiretamente, se calhar é mesmo 90% ou quase 100%. Mas diretamente são cerca de 80%. E pronto, pode passar ao seguinte slide, se faz favor. Pronto. E então eu começo por esta, porque e até fiz 2 slides, há aqui 2 plantas que mereceram 2 slides, esta é uma delas, que é a Salvia officinalis. E dizem todos os livros de plantas que, um ditado que eu gosto muito de referir, que é como pode um homem ou uma mulher, não é, morrer tendo sálvia no seu quintal. Portanto, a sálvia é aquela planta que tem sido ao longo dos tempos e é ainda usada para tratar muitas maleitas e com muitos benefícios para quer do ponto de vista culinário, quer do ponto de vista medicinal e até do ponto de vista ritualístico. Ela é queimada em muitas tradições nossas, não tanto nossas, mas dos índios, queimavam não officinalis, uma outra sálvia, para limpar ambientes, porque ela tem propriedades desinfetantes também. Mas é essencialmente conhecida do ponto de vista medicinal por ser uma grande aliada das mulheres, sobretudo na menopausa. Portanto, é muito boa em casos de suores noturnos, afrontamentos. Para além disso, como têm quase todas as plantas aromáticas que escolhi para aqui, propriedades antibacterianas. É também antisséptica, portanto pode ser usada para desinfetar feridas, tem propriedades cicatrizantes. Em gargarejos eu uso-a bastante, coloco as folhinhas num frasco com vinagre
assim frescas mesmo, e tenho sempre aquilo ali na casa de banho e uso duas coisas. Para enxaguar o cabelo, está muito brilho no vinagre, e o vinagre com ervas lá dentro, melhor ainda, dá muito brilho ao cabelo. Portanto, esse vinagre tem essa função e tem também a função de se poder ser usado em gargarejos quando há inflamações da garganta. E é muitíssimo, muitíssimo eficaz. Garganta, quem diz garganta, diz boca, gengivas, etc. Sempre que há esse tipo de inflamações, eu gargarejo, às vezes misturo com calêndula, as duas juntas fazem ali uma boa combinação, porque a calêndula, depois há um slide sobre ela, é muito rica em resinas, e as resinas fortalecem as gengivas, portanto, em conjugação com as propriedades antissépticas da sálvia, funciona muito bem. Tanto que a sálvia e a calêndula também usam-se ambas no fabrico de pasta de dentes, mas também de desodorizantes, por regularem justamente o excesso ou os fluidos do organismo. Portanto, a sálvia é muito usada para fabrico de desodorizantes também. E é relativamente fácil, há muitas receitas por aí de fazer até em casa, recorrendo às folhas secas, desidratadas, em pó, e misturando depois com umas outras coisinhas que até estão na nossa cozinha, é muito fácil. Portanto, não sei se alguém já provou, se não, vão provar, porque a sálvia frita, quer com um pomo, quer sem um pomo, é absolutamente deliciosa e acompanha pratos, pode ser usada como entrada, etc. Pode passar ao seguinte, se faz favor. Obrigada. Pronto, aqui diz a evitar durante a gravidez e a amamentação, pela mesma razão que ela, que eu já disse, que controla os fluidos no organismo. Portanto, ela seca o leite materno. Portanto, quem está a amamentar não deve, a não ser que queira secar o leite, não deve recorrer à sálvia, não deve tomar. Nem cozinhada, nem em infusões, nem nada. É também, para além do que eu já disse, um regulador hormonal, antiespasmódico, ajuda em casos de menstruações irregulares e dolorosas, portanto, tem propriedades fitoestrogénicas, ajuda na transição da produção de estrogênio dos ovários para as suprarrenais, que é o que acontece na menopausa, é antioxidante, rejuvenescedora, portanto, é mesmo boa para tudo. É boa também para a memória, apesar de eu achar que não sou só eu, que o alecrim é mais eficaz, mas dá vitalidade, desculpa, e ajuda-nos a resistir ao stress. Portanto, e ajuda ainda na eliminação de toxinas pelos rins e muitas outras coisas. Portanto, aqui isto é só assim uma abordagenzinha. Para além disso, tal como as outras aromáticas, é uma excelente planta para atrair abelhas para o jardim. Abelhas e outros insetos polinizadores. Portanto, é uma boa companheira das outras plantas hortícolas. E, aliás, uma horta que se preze. Pode passar a outro, antes deste. Era o alecrim. Há um antes deste. Antes? Ups, para trás. Mais um. Pronto, ok. Estava pensando que era o alecrim. Pode ficar aí. Obrigada. Então estava eu a dizer que qualquer horta que se preze devia ter sempre muitas flores e muitas ervas aromáticas. É meio caminho andado, ou todo o caminho andado, para não termos pragas nas hortas. Portanto, quanto mais diversidade de plantas nós tivermos numa horta, menos possibilidades de que a horta apanhe qualquer tipo de praga. Temos muito por onde os insetos se entreterem, temos muitos insetos, muitos bichinhos que se calhar achamos que não são bons, mas se eles tiverem muita diversidade de plantas por onde se entreterem, não atacam as nossas couves, nem as alfaces, nem as hortícolas que nós queremos preservar. Portanto, muita diversidade. E quem diz estas aromáticas diz também muitas das chamadas ervas daninhas, entre aspas, devíamos manter na nossa horta. Um São Roberto, umas tanchagens, eu não pus estas aqui, porque não era o tema, não são aromáticas, mas essas ervas silvestres consideradas daninhas não deviam ser arrancadas das hortas. Todas elas. Pronto, podemos tirar algumas, mas eu defendo que devemos sempre manter bastantes na horta. O chão tapadinho, nada de sol à vista e muitas dessas ervas consideradas daninhas, que são ervas silvestres muito úteis. Pronto, então aqui a alfazema, esta da imagem de cima é a lavandula officinalis, que não é espontânea no nosso país. A de baixo sim é a lavandula pedunculata,
a professora a Fernanda há bocadinho no site, não nos pusemos de acordo, mostrou o outro rosmaninho, que era a lavândula a Louisieri, que tem o pedúnculo mais curtinho, e esta aqui, pedunculata, justamente por isso, tem o pedúnculo maior. Portanto, nós temos 4 ou 5, acho que são 5, lavândulas espontâneas no nosso país, e há, de facto, muita confusão por causa do nome do alecrim ser Rosmarinus officinalis. Se calhar foi por isso que mudaram, Fernanda. Não sei, porque decidiram mudar o nome do alecrim para Sálvia Rosmarinus. Mantiveram Rosmarinus, ainda não tiraram a confusão. O que é um bocadinho estranho. Um rosmaninho, um alecrim, isto é o alecrim, agora estou a falar do rosmaninho, não parece nada com maçado, não percebo porque que fizeram essa mudança. Mas pronto, voltando aqui, a alfazema é um grande calmante do sistema nervoso, é um relaxante muscular, é hemostática, podemos usar um bocadinho de lavanda ou alfazema, são sinónimos, no nariz. Se não tivermos mais nada e imagino que caímos ou tivemos, por qualquer razão, um sangramento do nariz, podemos esmagar um bocadinho da flor e da folha da alfazema, da lavanda, e colocar no nariz. É muito eficaz para estancar o sangue das feridas, do nariz, do que for. Também nas picadas de insetos, é um relaxante, portanto, ajuda a dormir, afasta as traças. É um tónico amargo da digestão, poucas pessoas sabem, se calhar que ela também se pode consumir, e eu já comi bolachinhas, até feita ali pelos alunos da professora Fernanda, umas bolachinhas de lavanda muito interessantes. Para além disso, pronto, a lavanda é lavanda, atrai muitas abelhas para o jardim, combina bem com o chocolate, é verdade, sim senhora. E o óleo essencial de alfazema, que se faz mais com a lavândula officinalis, mas também há o do rosmaninho, que também é interessante, com propriedades ligeiramente diferentes, mas é um óleo que eu tenho sempre comigo à mão, sempre. É assim um óleo, se me derem a escolher um óleo essencial que tem um grande espectro de utilizações, eu digo que é alfazema, porque uma gotinha ajuda-nos a dormir. Fazemos uma ferida, colocamos para estancar o sangue e para desinfetar, também desinfeta a ferida ao mesmo tempo. Picadas de mosquitos, colocar diretamente uma gotinha na picada. E é o único óleo essencial que é seguro usar diretamente na pele. Os outros não se devem. Muito, eu aqui não mencionei, mas é muito útil também em queimaduras. O óleo essencial diretamente em queimaduras tem sido muito estudado em Inglaterra, sobretudo, e em queimaduras graves de primeiro grau é muito eficaz. E, portanto, cá está uma das plantas que nós conhecemos e que está aí para nós e não só. Pronto, a próxima. E cá está então o alecrim, ok? Este sim é um grande, grande estimulante da memória. É um bocadinho o oposto da alfazema, enquanto a alfazema é um relaxante do sistema nervoso, este é um estimulante. Se a pessoa anda assim em baixo, cansada, sem energia, lá vem o alecrim, dá um sniff no alecrim, ou no óleo essencial, ou num bocadinho da planta, e fica ali a cheirar aquilo, e aquilo levanta-nos logo a moral, é verdade. Quando temos que nos levantar muito cedo, temos que ir apanhar um avião, depois temos que ir dar uma palestra, ainda nem sequer aterramos, lá estamos, isto é bom para a Helena, que eu sei que faz muito estas coisas, anda com o alecrim atrás. A plantinha é mais complicada entrar nos países, mas uma garrafinha de óleo essencial de alecrim, eu não passo sem ela também. É alfazema e o alecrim, para coisas opostas. Mas para sensações de fadiga extrema, manter-nos acordados a guiar, por exemplo, no carro tem sempre também um frasquinho. É mesmo aquela planta revitalizante, levanta-nos, ok? Para além disso, tem-se feito muitos estudos sobre o seu uso também não na prevenção do Alzheimer, mas no não evoluir da doença. Tem um senão, é que ela é ligeiramente hipertensora. Portanto, quem for hipertenso, e muitas vezes os nossos idosos, que são quem mais sofre de demências e de perdas de memória, e não só, nós também já, mas eles têm muitas vezes hipertensão e, portanto, aí não se recomenda usarem internamente a infusão de alecrim, mas podem usar externamente, porque pelo olfato, não é? Como nós sabemos, também estamos a beneficiar das propriedades das plantas, e aqui no alecrim é um desses casos muito, muito óbvios. Para além disso, é boa contra a queda do cabelo, também,
o tal fresquinho que vai connosco nas viagens, depois de lavar o cabelo no hotel, massajamos assim o couro cabeludo com um bocadinho de alecrim, olha, fica linda, assim toda despenteada, e aquilo é muito bom, age sobre os folículos e impede a queda. É muito, muito eficaz. Para além de nos acordar, se tomarmos duche de manhã, à noite não convém, depois podemos não dormir. Mas tem também essas propriedades de ser contra a queda do cabelo. É também um bom digestivo. As pessoas, a maior parte das pessoas, associam o alecrim à culinária apenas. E vejam só quantas outras coisas ele beneficia. Pronto, para além de ser mais uma daquelas plantas excelentes para termos na horta. Eu pus aqui que isto requer pouca água, mas isso aplica-se também às sálvias. A melhor forma de matar uma sálvia, ou um alecrim, ou um tomilho também, é água em excesso, ou um rosmaninho. Estas plantas, aliás, produzem mais aromas. Quanto mais stress hídrico tiverem, mais óleos aromáticos elas produzem. Portanto, o alecrim é um caso óbvio, mesmo em vasos, as pessoas às vezes vão de férias e deixei o meu alecrim com um vasinho com água por baixo. Cheguei de férias, estava todo amarelado, caíram-lhe as folhas. Pois claro, não, eles não gostam nada. Portanto, é uma coisa que nunca se faz. Pronto, este é o alecrim, também muito bom para as abelhas. As florzinhas também se comem. Isto de comer flores é uma moda, eu sei, e os chefes de cozinha gostam imenso. É bom lembrar que as flores são para as abelhas. Nós podemos comer flores, assim, um apontamentozinho, num biscoito ou numa salada. Nunca faremos uma salada só de flores, isso não se faz. Mas esta, se nunca provaram, a florzinha do alecrim tem um aroma assim muito delicado. Está lá o alecrim, estão lá os mentolados, estão lá vários outros compostos que, assim, muito refinados, que torna... agora ia carregar eu, não posso. Próxima. Ok, esta não, estão a ver? Esta já é o contrário. Esta gosta de água, gosta de alguma umidade. Um pratinho por baixo, poucas plantas gostam disso, mas podem fazer que se calhar ela sobrevive. As hortelãs também. Apesar de ser uma aromática, ela gosta mais de sítios assim meio na sombra, tolera muito bem uma meia sombra, até sombra inteira. Há muito aqui na Serra de Sintra, espontânea. Coitadinha, muitas vezes vítima de herbicidas. Já vou falar um bocadinho sobre isso depois no fim também. Pronto, a cidreira, a erva cidreira ou a melissa, se calhar é uma daquelas plantas que mais portugueses usam dentro das plantas aromáticas do mundo das infusões. Se calhar esta seria a tília. Pronto, a tília não é bem considerada uma aromática, nem é uma erva, é uma árvore, apesar de muita gente a ficar surpresa muitas vezes. Eu fico surpresa deles ficarem surpresos, mas sim, a tília é uma árvore. Isto não é, isto é uma herbácea, ok? E a erva cidreira é muito melhor, está aqui outro slide, pronto. É muito útil na depressão, pois acalma e fortalece o sistema nervoso. Palpitações cardíacas de origem nervosa, também é boa para a concentração e para a memória, mas o alecrim continua a dizer que é melhor. E é usada em alguns casos de hipertiroidismo. Estava no slide anterior, porque eu tenho boa memória, que também é bom, obrigada, para tratar os herpes labiais. Suponho, se calhar quem nos está a ouvir não sabe, as meninas aqui da mesa sabem, com certeza, que existem à venda já vários produtos, batons sobretudo, à base de melissa para tratar os herpes, o herpes simplex, que é muito, muito, muito eficaz. Portanto, ela tem propriedades antivíricas ou antivirais muito, muito importantes, principalmente para este herpes. Depois é uma das grandes plantas das abelhas, é daí que lhe vem o nome. Portanto, melissa vem do grego de mele, porque é uma das grandes favoritas dos apicultores. Portanto, eles esfregam-nas por cima das colmeias, plantam-na à volta, esfregam as mãos com a planta para chamar as abelhas de volta, quando elas andam meias desorientadas, o que acontece cada vez mais, infelizmente. E pronto, e é muito específica para problemas digestivos de origem nervosa. Quando a pessoa tem que ir fazer uma coisa que não se sente muito à vontade e dá aquela borboleta na barriga e a pessoa fica assim meia mal disposta, chazinho de cidreira. É muito eficaz para esse tipo de indisposição digestiva causada por tensão nervosa. Portanto, já sabem, aqui duas importantes, alecrim e cidreira. Além disso, podemos comê-la também. Não é assim muito comum as pessoas usá-la
ou num batido, ou numa omelete, ou umas folhinhas assim numa salada, dá aquele toquezinho cítrico muito interessante aos pratos. E pronto, agora sim, já pode passar ao próximo. Obrigada. Temos aqui as nossas amigas, hortelãs, que gostam de água, estas sim. Por acaso aqui este slide falhei porque podia ter posto os nomes em cada uma das diferentes mentas, mas posso dizer, esta fotografia bonita, maior, aqui da esquerda, é a menta suave Hollands, a nossa hortelã brava, também conhecida por hortelã de burro, e que os ingleses dão um nome muito engraçado e a apreciam muito mais do que nós. Eles chamam-lhe apple mint, ou hortelã maçã, e usam-na muito, e de facto ela tem, e nós aqui só a usamos principalmente para tratar lombrigas, é um grande desparasitante intestinal, como são todas as hortelãs, o poejo, a hortelã-pimenta, todas elas são. Mas esta era tradicionalmente usada muito para isso. As pessoas até bebiam isto com leite e depois isto funcionava muito bem como desparasitante intestinal. Mas na culinária funciona muito com pratos com sobremesas, com molhos, etc. A do meio é a hortelã-pimenta, a menta piperita, que podia também ser uma menta de chocolate, que é um híbrido da menta piperita com outra, mas não, eu acho que é mesmo a hortelã-pimenta, que tem a flor assim mais redondinha. A primeira que eu falei, o mentrasto, não tem flor redonda, a flor dela é compridinha, como várias outras hortelãs também são. E depois temos ali o amigo poejo, à direita, que é a espontânea, a única que não é espontânea aqui é do meio. A hortelã-pimenta não é espontânea, é já um híbrido. E, de facto, as hortelãs são das plantas que mais se hibridam. Cruzam-se com uma facilidade impressionante e nós, às vezes, temos no quintal a hortelã brava, a hortelã peixeira, várias. E depois, passado um ano ou dois, a Fernanda, se calhar, que está mais no cultivo, também tem essa experiência que, passado um ano ou dois, está tudo misturado, os cheiros misturados, as flores misturadas. É muito engraçado. E eu aqui lembro-me sempre do professor Firmino, que vocês conhecem com certeza, da UTAD, que a Fernanda referiu que a Flora On é um bom site e é excelente, eu uso muito, uma boa ferramenta de identificação de plantas aromáticas e outras da nossa flora, mas os que mais uso é a Flora On e o da UTAD, da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. E tem lá, para mim, um dos mais divertidos e melhores comunicadores, para além do professor Jorge Paiva, comunicadores de botânica, que é o professor Firmino, que é espanhol, e eu lembro-me sempre de uma coisa que ele disse sobre as hortelãs. Que alguém lhe perguntou que hortelã era aquela, uma pergunta qualquer sobre hortelãs, ele disse: "Es que as mentas são umas promíscuas", assim a dar com os dedos. E é verdade, são muito promíscuas, elas hibridam-se, cruzam-se com uma facilidade incrível. Mas pronto, a nível de propriedades medicinais das hortelãs, é isso, são grandes desparasitantes, são boas para tratar enxaquecas, depende do tipo de enxaqueca, aftas, náuseas, cólicas, tudo o que tenha a ver com distúrbios digestivos, ela funciona, exceto no refluxo. Em casos de refluxo gastroesofágico, ela nem sempre funciona muito bem. Há quem se dê bem com a hortelã, há quem não se dê. Portanto, aí é preciso ter algum cuidado. Refresca o organismo, não é? Nos países quentes eles bebem muito chá de hortelã, porque de facto ela baixa a temperatura do corpo, ajuda a baixar a febre, é também muito usada para aliviar dores musculares, reumáticas, não é? Aqueles pastos, aqueles pelos de menta ou de hortelã, que é a mesma coisa, é porque ela tem essas propriedades antirreumáticas e de aliviar dores musculares. Muito usada na culinária, em infusões, em óleo essencial, há muitas formas de usarmos as plantas. Depois, se calhar, não sei se a Fernanda ou eu falaremos ou não há tempo, um bocadinho do processo de secagem das plantas, porque estou aqui a falar de plantas, a falar, mas ainda não disse como é que se usam. Tudo isto se pode usar, essencialmente, em infusões, ok? Uma infusão é um chá, entre aspas, feito a partir de uma erva, de uma planta aromática ou não. Isso é a forma mais tradicional de uso caseiro que se faz, mas depois há também vários extratos de muitas espécies que se fazem com as plantas. E há a planta seca, para quem não tem acesso à planta fresca, vai desidratar a planta e usa a planta
seca. Eu prefiro usar fresca, tenho-as no quintal, uso o que tenho na época, se não tenho, não uso, porque secar plantas em Sintra é para esquecer. Secar em zonas úmidas é muito difícil, não tenho um secador e, portanto, e ao fim de 6 meses devíamos deitar as plantas que são secas em casa, sem controle de umidade, é para deitar fora. Sobretudo se vivem num sítio úmido, elas começam a cheirar a mofo muito, muito rapidamente. Pronto, lá ia eu com a mão. Próxima, a favor. E cá temos a rosa. Eu tive de colocar aqui a rosa, apesar de, se calhar, tecnicamente, não ser uma planta. É aromática porque tem aroma. Tecnicamente, uma planta aromática é uma planta que tem aroma. Mas não é normalmente incluída quando falamos de ervas, ervas culinárias e ervas medicinais. Mas a rosa tem aqui várias coisas, muitas coisas podemos dizer sobre ela. É que todas as pétalas de todas as rosas se podem comer. E quanto mais aromáticas elas forem, mais interessante é o seu sabor. Uma rosa amarela, assim meio carnudinha, muito perfumada, é uma delícia. Nem precisamos de cristalizar, nem de pôr em chocolate, é mesmo muito saboroso, para adicionar em saladas ou em vários pratos. Portanto, todas elas se podem comer. Depois, pode-se fazer também xaropes e licores com elas, mas o mais interessante, se calhar, não é nada mais interessante, é igualmente interessante, é isto que está aqui na mão, que é o cinorrodo, que é o fruto, este é da roseira brava, mas de qualquer roseira, mas o que se usa para fins medicinais é este, que é a maior fonte de vitamina C que nós temos na natureza, mesmo muito elevada. Portanto, está na casca, na casca do fruto, na parte interna e externa da casca. Lá dentro tem umas sementinhas com uma penugem à volta dela, que causa imensa comichão se tivermos o azar de encostar aquilo à pele e depois aquilo não sai, muito, muito, muito miudinho. Mas, retirada a penugem com o passador dessas sementes, podemos depois fazer óleo, que é vendido erradamente como óleo de rosa mosqueta. E as pessoas, então, mas isto é óleo de rosa mosqueta e não cheira, cheira a sardinha, cheira a óleo, cheira, tem assim um cheiro esquisito. É excelente para a pele, é um ótimo cicatrizante, dá muita elasticidade à pele, mas é feito da semente que está dentro deste fruto. Por isso é que não tem o cheiro que as pessoas estão à espera. O óleo de rosa mosqueta vai cheirar bem. Não cheira. Não cheira porque é feito das sementes, mas é também um produto muito, muito, muito interessante. E pronto, e aqui à esquerda estou a fazer um glicerado, estou a macerar rosas em glicerina vegetal para fazer um xarope, e ali estão os girassóis que calharam a estar ali quando eu fiz a foto, mas eu aproveito sempre a dizer que as pétalas dos girassóis também se podem comer. Portanto, as sementes todos sabemos que se comem, as pétalas também. Cuidado com a proveniência das sementes dos girassóis. São quase todas transgénicas. Mas pronto. Próximo. E aqui temos outra, que também não é comum ser apresentada nestas andanças de ervas aromáticas, mas que eu acho sempre pena, porque é uma planta muito comum, que todos nós já vimos à beira-mar e que, se calhar, não lhe prestamos a devida atenção, nunca a provamos. Provem-na. Provem-na, se nunca experimentaram. Isto é o perechil do mar. É muito usada nos Açores. Eles fazem um picle com as folhas. Isto é uma umbelífera, portanto, é da família da cenoura, do coentro, do aipo, etc. E até o sabor é assim uma mistura de cenoura brava com sal, tem um sabor muito interessante e é muito rico em vitamina C. Portanto, isto era levado nas caravelas, nas embarcações que iam para o outro lado do Atlântico, agora não se pode dizer descobrimentos. Mas pronto, isto era levado para prevenir o escorbuto. Porque eles andavam todos desdentados, se calhar só alguns é que tinham acesso à planta, os outros não, porque como ela é muito rica em vitamina C, mas é muito interessante. Os chefes de cozinha agora gostam muito de usar isto de várias formas. Já provei pão com isto, já provei na sopa, já provei em saladas e, portanto, toca a experimentar, porque isto é muito interessante. Próximo. E cá está o outro fungo, e cá estou eu, num sítio que vocês ambas conhecem, pelo menos a Helena, não sei se já lá foram, que é as ervas finas da Graça Saraiva. Eu tenho um projeto muito bonito, que é um jardim para cozinhar, e eu
tradicionalmente ia lá sempre passar os meus anos em agosto, que é quando aquilo está no seu auge de biodiversidade, de borboletas, cauda de andorinha por todo lado e de funchos desta altura. E pronto, estive com ela ontem. E pronto, isto é o outro funcho. Então, do funcho usa-se tudo, as raízes, as folhas, as flores, as sementes, o fruto, aquilo que nós chamamos de semente, portanto, do funcho, dos cominhos, dos coentros, na verdade é errado, aquilo não é uma semente, botanicamente aquilo não é uma semente. Estipulou-se que é semente e é vendido como semente, aquilo é um fruto. A semente é uma coisinha mínima que está lá dentro, daquele frutinho. Pronto. Mas são preciosismos que eu acho que é importante saber, não é? Isto não é um fruto, é uma semente. E, portanto, estas sementes de todas estas umbelíferas que eu mencionei, cravinho, endro, cravinho não, cominhos, desculpa. Cominhos nós não temos cá, nós não temos em Portugal cominhos a crescerem de forma espontânea. Nem endro, cultivado sim. E, portanto, todos eles têm essa particularidade de serem muito eficazes para combaterem as cólicas intestinais. Okay? Depois de comer uma boa feijoada, chazinho de funcho para manter a barriguinha assim ali no sítio e ajudar a acalmar os gases causados pelas leguminosas. E é para isso que se usa principalmente, mas também é um bom expectorante. Os roçados de funcho usam-se para isso, não é? Os roçados de Dr. Baiar eram feitos de funcho. Os roçados de funcho, do funchal, que me desculpem as amigas madeirenses, mas que ele é açúcar que nem sequer já se nota o cheirinho, o saborzinho do funcho. Trouxemos roçados de funcho, ou os da régua também, há uns que querem suposto serem de funcho, e é só açúcar. Eu sou muito anti-açúcar, igualmente. Não, ia dizer, sou igualmente anti-herbicidas e anti-açúcar. Não. Açúcar eu ainda consumo de vez em quando. Herbicidas é que não, tento não, pelo menos. Pronto, é boa para combater a tosse e pronto. E o próximo slide é, quase a acabar, a calêndula. Eu devo estou-me a ceder aqui no tempo, se calhar, só mais, então vou acelerar aqui um bocadinho. Portanto, a calêndula é isto. Eu estou apaixonadíssima por uma calêndula marítima que cresce aqui na minha zona, e acho que na costa toda, na verdade, que é altamente resinosa e aromática e que eu adoro. A calêndula é conhecida como um grande cicatrizante, portanto, ela é amarela ou cor de laranja. As cultivadas são geralmente cor de laranja, também há muitas amarelas. E são muito ricas em beta-carotenos e em resinas. Portanto, muito bons cicatrizantes, muito bons para o que eu já disse, para problemas de gengivite. Há uns elixires à base de calêndula muito eficazes. E pronto, e depois é uma planta, uma das grandes flores comestíveis. E é uma boa companheira dos jardins também. Podemos usar, usa-se, não é? Muito os tagetes, o cravo túnico nas hortas e jardins para combater uma série de pragas. Os cravos túnicos também se comem, mas estas são muito mais interessantes a nível do sabor. É um bocadinho amargo, os amargos são tónicos do aparelho digestivo, portanto são sempre boas para isso também. E pronto, next. E as violetas, que também não é comum colocar-se aqui, mas ela é aromática, tem aroma, não é? Tanto que olhem o nome dela, viola odorata, não é? E há a viola tricolora, que é o amor perfeito e que também é perfumado, apesar de muita gente não achar, ou nunca sequer ter experimentado cheirar, tem um aroma muito delicado. Pronto, a violeta em tempos foi usada como uma planta medicinal e vendia-se nas farmácias xarope de roxo de violeta. A Graça faz umas coisas muito interessantes lá nas ervas finas com as violetas também e com o amor perfeito, cristalizada em compotas, bebidas, saladas, etc. Era útil para tratar as constipações, é fácil de propagar e cresce no inverno. A violeta, em Inglaterra, era vendida em raminhos. Eram as ciganas, até irlandesas, que vendiam nas ruas de Londres raminhos de violetas que elas diziam que era para atrair amor. It's a love charm, darling, love charm. E lá andavam elas com aqueles raminhos a vender às pessoas. Isso caiu também assim um bocadinho no desuso, mas eu, na minha cabeça, não sei se é verdade, achei que ela pode estar associada a essa coisa do amor, da contenção, da timidez, porque simbolicamente ela tem essas conotações, porque ela cresce debaixo das folhas, ela não se mostra, ela está ali escondidinha debaixo das folhas, e para nós a vermos no inverno é preciso irmos lá
afastar as folhas. Se calhar é por isso, não sei. Aqui a da esquerda é um bocadinho atrevida, porque está bem cá fora. As minhas do quintal estão todas escondidas. E é só a partir de novembro, dezembro, é que elas começam a dar sinais de vida. E as folhas também se podem comer. E, curiosamente, as violetas são muito usadas na perfumaria. E isto eu aprendi de 2 perfumistas. Eu costumo um bocadinho acreditar, mas a parte que se usa para a perfumaria são as folhas e não as flores. Que parece que não têm cheiro, mas lá eles devem conseguir extrair algum aroma herbal da folha. Eu acho que a folha não tem assim grande aroma, mas é isso que se usa na perfumaria. Pronto, eu acho que é mesmo o último. O que é o próximo? Mostra lá, se faz favor. Pronto, é isto. Aqui estão alguns dos meus livros. Este último, das ervas que se comem. Eu vou só terminar dizendo, depois lendo ali um bocadinho da forma, que é uma das páginas do livro, como os procedimentos corretos para a colheita das ervas silvestres. Pronto, e o próximo slide é só agradecer e pode passar ao próximo. E é uma das frases de um dos meus escritores favoritos, que é isto. Ando pela rua e ninguém repara no jardim enorme que levo na minha cabeça. Que é do grande Afonso Cruz. E eu gosto muito desta foto e acho divertida. E pronto, eu não estou com a tanchagem na cabeça. É uma amiga minha que está a segurá-la assim atrás e não se vê a mão dela, e portanto parece mesmo que eu estou assim, uma Carmen Miranda das ervas, mas não, ela estava a segurar ali a tanchagem. Isto eram umas tanchagens enormes que havia num baldio no Porto, onde eu estive a trabalhar num projeto que eu acho que vocês já conhecem, que é a Recoletora. Eu faço parte da equipa desse projeto, que é muito interessante. Esteve na Bienal de Design do Porto, um projeto sobre ervas daninhas, imaginem, ervas daninhas entre aspas, ganhou, foi um dos selecionados, e portanto andamos na Bienal de Design do Porto a falar de ervas. Foi muito interessante. E portanto, o Alexandre Delmar, que é quem fez esta foto e algumas outras do livro, pronto, eu tenho que lhe agradecer. E aí, neste baldio, havia umas tanchagens enormes. Havia sabugueiros, havia um urtigal gigante com urtigas dioicas, havia alho de urso, não era de urso, era o triquetrum, o alho bravo, cheio dele. Bom, nós andámos lá durante vários meses a fotografar, a pesquisar, a provar, etc. E um dia fomos lá com o Jornal Público, que queria fazer uma reportagem sobre o nosso trabalho, e não havia nada. Tinham cortado aquilo tudo. As ortigas em flor, também havia capuchinhas, que são consideradas invasoras, mas pronto. Não havia nada. Com esta fobia dos incêndios, eles tinham tirado todo o extrato herbáceo que havia. Aquilo era um bosque de pinheiros e eucaliptos, e ficou muito mais perigoso depois da intervenção que eles fizeram, porque ficou tudo seco no chão, e quando nós lá tínhamos estado 2 semanas antes, estava tudo verde. Isto foi agora em julho. E aquilo, como fica assim num vale, estava tudo verde, viçoso, apesar de ser julho, e aquelas alminhas acharam que seria mais seguro cortarem aquilo tudo e deixarem o solo todo nu e seco. É muito mais inflamável. Eu ainda não percebi muito bem esta gestão esta fobia contra os incêndios. Portanto, é como dizer, olha, vamos deixar de andar de avião, porque o avião pode cair. Então, agora vamos cortar as árvores, que elas podem arder. Está muito mal feita esta gestão, e eu sei que já há várias pessoas que estão de acordo comigo. Mas pronto. E é este o último slide, pronto. E agora estamos aqui para as perguntas. A Fernanda já foi fazer xixi, eu não fui, portanto vou agora. Não foste, mas podias ter ido, eu vou. Não é verdade, não é verdade. Não é verdade? Muito obrigada às duas. É perfeitamente natural, que está aqui 1h e tal a falar. Muito obrigada às duas, porque foi realmente foi muitíssimo interessante. Tenho a certeza que também para muitas. Eu tenho aqui 2 ou 3 questões que partilharam comigo, portanto, que a Marta me enviou, que sei que já foram colocadas, e portanto eu agora vou realmente abrir. Eu penso que foi tão interessante e foi ao mesmo tempo também divertido, e foi de facto uma sessão que eu gostei imenso, e portanto, mas eu sei que estas áreas suscitam muitas questões por parte seguramente das pessoas, de tanta gente que aqui está, e portanto eu vou dar a oportunidade a algumas dessas questões. A Marta partilhou comigo, eu vou começar por aqui. Eu sei que há uma pessoa que tem a mão levantada, que é a Susana Costa, portanto eu já não sei que ela tenha muita urgência em fazer já, colocar já a questão, se não
eu colocava a questão no chat. A Susana tem urgência em fazer a questão? Em colocar a questão? Deve ser por engano. Tenho aqui uma primeira, vou colocar as 3 questões que tenho então no chat, a ambas, e estejam à vontade para responder. Portanto, a primeira é do José Cavalheiro, que nos pergunta: as plantas e os seus extratos vendidos em herbanárias e supermercados não são reconhecidas oficialmente como medicamentos, sendo vendidas muitas vezes com suplementos alimentares. Não há assim nenhuma informação sobre posologia, patologias a tratar, limites de utilização. Para quando vamos fingir que este problema não existe? Portanto, esta é uma das questões. As outras duas, fazia já as duas, não se importam, não é? Que faça. A erva cidreira é eficaz para tratar fungos das unhas? Pergunta aqui alguém. E a terceira questão, podemos colocar o óleo essencial de alecrim diretamente no couro cabeludo? Obrigada. Portanto, estas são as primeiras 3 questões, mas temos 2 pessoas que levantaram a mão. Portanto, não sei se preferem responder já ou se ouvem ainda as duas questões, não sei, portanto, há 2 pessoas que levantaram a mão. Susana Costa e Rosalina. Não sei como é que é, perguntou a Marta Mariana se as pessoas podem intervir, abrir diretamente o microfone. Sim, professora, elas podem intervir, para isso devem ligar o microfone. Já tem essa... Susana Costa. Faz favor. Só gostava de saber uma questão. Em relação à erva cidreira, qual a altura que se deve apanhar? Em que altura do ano? Porque eu na aldeia tenho lá muita erva cidreira e tenho às vezes alguma dificuldade em saber a altura que ela deve ser apanhada. Uhum. Portanto, era essa questão que eu gostava de colocar. Enfim, mas já agora, só como existe mais uma, fechávamos com estas 5, está bem? Portanto, faltava-me, portanto, era a Rosalina, se quiser intervir, faz favor, e depois passávamos às respostas e depois voltamos à audiência, está bem? Rosalina? Quer ligar o microfone? Não. Bom, vamos então, quando quiserem, portanto, talvez pela ordem de apresentações, a Fernanda Delgado, se quiser abordar a questão que quiser, e a Fernanda depois também as duas, não é? Pronto, eu já percebi que a apresentação da Fernanda foi muito mais estimulante que a minha, porque as perguntas são... Portanto, Fernanda, muitos parabéns pela sua rica apresentação. As pessoas estão muito mais entusiasmadas em saber para que servem as plantas do que para saber o que é que fazemos com elas, mas tudo bem. Eu vou deixar muitas destas questões à Fernanda, que tem esta prática, apesar de eu também poder aqui responder que, efetivamente, o óleo essencial estava a dizer do alecrim, não era utilizado diretamente no couro cabeludo, nem pensar, é como estava a dizer a Fernanda, fazer a infusão, sim, a infusão pode ser aplicada, mas o óleo essencial diretamente nunca, até porque o óleo essencial é extremamente potente e, como disse a Fernanda também, só o óleo de alfazema é que está como um óleo que pode ser aplicado diretamente. Os outros têm de ser todos diluídos em óleo neutro, que pode ser um óleo de amêndoas doces, um óleo de César, um óleo daquilo que for. Mas a Fernanda poderá, e com certeza que ela que utiliza este tipo de metodologia e utiliza frequentemente tudo isto, responderá melhor que eu. Relativamente à pergunta do José Cavalheiro, também não é a minha especialidade, só que, efetivamente, nós aqui, em termos de medicamentos e da utilização deste tipo de produtos na indústria farmacêutica, esbarra-se sempre com o organismo regulador, que é o Infarmed, e que tem que regulamentar este tipo de utilização. Como eu há bocadinho também dizia, um medicamento tem que ser sabendo o que é que se está a utilizar. Portanto, por vezes, alguns dos medicamentos feitos à base de plantas não estão estudados o suficiente para se perceber o que é que estamos, ou a dose que estamos efetivamente a tomar. Numa infusão isso não é grave, até porque a infusão extrai outro tipo de compostos que não são compostos tão problemáticos como poderão ser outros compostos como os alcaloides, os óleos essenciais também, outro tipo de taninos e tudo isso que podem ter
ações graves no nosso organismo por ingestão. Portanto, este tipo de plantas tem, como também disse a Fernanda, a utilização externa e interna, e a utilização, por exemplo, e estamos a falar de plantas aromáticas, dos óleos essenciais internamente, é uma questão muito complicada, e que tem estado a ser legislada e trabalhada ultimamente e nos últimos anos com muito cuidado, porque sabemos que todas as plantas são medicinais, mas podem ser mortais ao ponto da dose em que são utilizadas. Portanto, esses aspectos são aspectos que nós temos que também ter cuidado, e por isso eu não lhe sei responder, José Cavalheiro, sobre a sua questão, que eu entendo, e que os que já estão a ser vendidos, com certeza que já passaram, porque estão nas farmácias e em muitas, tudo isso é regulamentado, mas para ser um medicamento tem que passar pelo Infarmed e por uma série de testes que têm que ser feitos ao longo de vários anos. Muito bem. Temos aqui muitas questões, portanto peço que tentem responder, porque de facto as pessoas estão... Então, pode passar às suas... Pronto, não vou acrescentar ao que tu disseste, porque senão ficávamos aqui a noite toda a conversar sobre a questão da legislação. Há muito medicamento não herbal que também é de venda livre, portanto, e que também causa muitos problemas, portanto, isto seria uma discussão onde eu não quero entrar agora. Pronto, vou responder às outras mais específicas. Em relação à cidreira, poder ser usada para fungos nas unhas, que eu tenha conhecimento, não. Ela é antivírica e não antifúngica. A antifúngica é a cavalinha, por exemplo. Eu sei que a cavalinha tem muito silício e que é muito usada para tratar fungos nas unhas. O tomilho também. O tomilho... Os orégãos. Os orégãos, claro, os orégãos, sim. São plantas que podem usar para fungos. Agora, a cidreira, que eu saiba, não. Pronto. Em relação à colheita da cidreira, depende muito do ano, se foi um ano mais seco ou mais úmido, e depende muito da zona do país onde esteja. Se estiver no Algarve, vai ter de colher a sua cidreira mais cedo. Se estiver no norte, o ideal, mas a Fernanda aqui poderá responder melhor do que eu, é antes dela começar a florir. E o ideal ainda é usá-la fresca, porque a cidreira é das plantas mais difíceis de secar. Perde imenso, sobretudo o seu aroma, e perde a cor. E já agora aproveito para dizer isto: uma planta bem seca tem de manter a sua cor verde. Se a folha é verde, tem de ficar verde. Se uma planta verde, ao ser seca, ficar castanha, que é quando as pessoas fazem em casa, é o que acontece, perdeu muitos dos seus compostos, muitos. Portanto, o processo correto de a secar é assim em casa, não é? Ou tem um secador, tem de estar no escuro, tem de haver ventilação e calor que não exceda os 38, 39 graus. Tem de haver esses três. Agora, aquela coisa de secar à luz, de cabeça para baixo, numa olhinha à lareira, não presta. É o que faz muita gente tradicionalmente, mas então é melhor usá-las frescas. Quando há, quando não há, não há. E é raro, não são muitas as empresas, a Hervital é muito boa, agora já há as ervas da Zoa, que estava no slide, aquelas que estão no slide da Fernanda, da professora Fernanda, são boas. Agora, a maior parte das ervas que se vendem nas ervanárias, desculpem, as ervanárias, para já não tem o certificado biológico. Nós não sabemos onde é que aquilo foi apanhado. Se foi na China, se foi na Polónia, se foi não sei aonde, se foi à beira da estrada, não há certificado nenhum. E muitas vezes são castanhas. Portanto, eu não compro em ervanárias, eu compro em lojas de produtos biológicos e compro em sítios que eu conheço, que conheço as pessoas, que conheço a forma como elas foram produzidas, e compro muito pouco. Na verdade, eu uso o que tenho no quintal, que é a forma, a minha escolha. Portanto, é ver a planta quando é que não há, portanto, não há uma época de colheita da cidreira ou da hortelã, não há uma época. Será no verão, mas se calhar a Fernanda discorda, quem faz produção, se vocês visitarem o Cantinho das Aromáticas, por exemplo, ou outros, ver a produção, claro que sim, nas equináceas, por exemplo, em agosto estão todas, julho, estão prontas a ser colhidas. Mas a pessoa tem de ver a sua planta. Ok, já deu flor, não deu flor. Isto de dizer, a minha hortelã não dá flor. Mentira. Todas as hortelãs dão flor, todas as cidreiras dão flor. Nós é que não estamos atentos. Ou não estávamos lá quando elas deram flor e não vimos. Já passou o tempo da floração, se calhar. Mas é olhar para ela e perceber. Pergunto-lhe, então, queres que eu te corte?
Estou a brincar. Muito obrigada. Não, está a ser mesmo muito interessante e agora estão aqui a chover, mas Ai, vou meu tentar Deus, colocar mais um conjunto de perguntas e acho que muito importantes. E, embora, por aqui em parte, eu acho que já foi respondido, mas aqui uma questão que eu julgo que é importante é como saber qual, que é do José Vasconcelos, como saber qual o tipo de aromática ideal para plantar em determinada zona do país? Está mapeado? Como saber as características do solo e do clima para produzir certas aromáticas? Obrigado. Esta é uma questão. É uma questão para a Fernanda. Exato. Depois o Paulo diz-me aqui, para fazer infusões com plantas frescas, onde é que está? Com plantas frescas, é verdade que os compostos estão menos concentrados e é necessário usar o dobro da quantidade? Isto é daquelas, enfim. Agora, há aqui uma pessoa, concretamente, ervas aromáticas para problemas de fígado. Enfim, obrigada. E agora, para terminar, e depois há aqui duas pessoas que levantaram a mão, biodiversidade nos dias que correm, acham que a defesa destas plantas está no aproveitamento das características e exploração industrial? Quanto às outras, que no momento ainda não são conhecidas e interesses e que o futuro lhes reserva? Pronto, estas são perguntas do chat, enfim, que deixarei também, mas há aqui, portanto, duas pessoas que levantaram a mão e que eu peço que abram o microfone, que é o António e o Mário Antunes. Portanto, o António... Eu tinha aqui 3 questões para colocar. Uma sobre o funcho. O funcho que se vê a vender nos supermercados, a raiz tem a forma de um bolo. Eu, uma ocasião, em Vila Verde, havia lá muito funcho e preparavam-me para trazer funcho lá no terreno, pronto, e preparavam para trazer alguns pés. Quando vou acabar, aquilo não era bulbo, mas eram rizomas, portanto não tinham a forma daquilo que é vendido nos supermercados. E eu fiquei hesitante sobre se há mais de uma espécie de funcho, portanto se são todos comestíveis ou pronto. Isso relativamente ao funcho. Relativamente às infusões, tenho dúvidas sobre o tempo que tem de estar a água a ferver, depois a água a ferver depois com as plantas, tira-se quando está a ferver, tenho dúvidas sobre isso. Relativamente ao alecrim, uma vez uma bióloga disse-me que a folha do alecrim que é tóxica, e eu portanto, tenho dúvidas sobre isso. Pronto, muito obrigada, António. Então, terminávamos só com a mais, julgo que havia aqui mais uma pessoa e fechávamos, que estava com a mão no ar, não é? Que é o Mário Antunes, não é? Exatamente. Boa tarde. Não sei se me estão a ouvir. Estamos sim. Antes de mais, quero dar os parabéns às professoras Fernandas pelas brilhantes intervenções e pela moderadora do painel. Eu é a primeira vez que participo num workshop deste género. A minha vida vai ser alterada a partir de hoje. Não tenho dúvidas disso. Já valeu a pena. Valeu a pena. Eu inscrevi-me, não tinha ideia. E fiz há pouco tempo um curso guia da natureza e foi através desse curso que eu pensei em assistir hoje a este workshop. Para quem é principiante nisto e é a primeira vez, eu gostava de saber como é que é possível eu ter acesso a alguma formação no terreno, ou seja, eu quando caminho ali na Serra da Malcata, junto ao Rio Coa, de onde sou natural, se existe alguma formação em concreto para eu saber quais são as plantas que falámos aqui. Tenho essa dificuldade. Depois também perguntar como é que é possível, ou como é que se faz esse tal chá, ou esses óleos destas plantas. Eu peço desculpa, é a primeira vez, vou a partir de hoje estar mais atento e interessado e despertar-me para este tema tão maravilhoso. Lembro dos meus pais e agora, hoje, assistir a estas duas professoras Fernandas, a quem felicito novamente, sensibilizou-me. Eu gostaria de saber se existem algumas formações práticas no terreno. Se eu consigo alguém que me consiga explicar, olha, este é o alecrim, isto é aquilo, para não ter algum problema, como nos cogumelos, às vezes pensamos que são bons e causam problemas graves à saúde.
Muito obrigado, parabéns. E eu penso que a partir de hoje vou alterar o meu comportamento. É bem-vindo, Muito obrigado, parabéns. Muito obrigada também. Eu agora terminamos as questões, porque já estamos em cima da hora, e dou então o espaço às duas para responderem. Como viram, foram de facto apresentações brilhantes, foi de facto um privilégio ouvir-vos, mas agora deixo-vos então a conclusão está bem? Das intervenções que tiverem e fechávamos, está bem? Muito obrigada. Força. Eu vou então começar pelas mesma ordem, vou tentar responder mais às minhas áreas e vou deixar, porque senão poderia responder a todas e acho que era importante não. Pronto, alguém perguntava como saber o tipo de aromáticas ou de planta a cultivar num determinado local ou num determinado solo. Pronto, estas plantas têm características efetivamente de localização e quando nós falamos no nosso país temos solos muito diversos, somos um país pequeno com solos muito distintos e muito diversos e nem todas as plantas existem em todo o país e portanto porquê? Porque elas se adaptam a determinadas condições melhor que a outras. Não quer dizer que elas não possam ser cultivadas noutro local, que podem sofrer alterações em termos de constituição dos seus constituintes, porque efetivamente se uma planta é uma planta de solos ácidos, se formos plantar numa zona de solos alcalinos, e estamos a falar de solos ácidos, por exemplo, aqui a beira interior, solos alcalinos, a zona de Coimbra, por exemplo, com certeza que vai haver alterações dos seus constituintes químicos. Pronto, portanto, isso já é um ponto de partida. Que tipo de solo é que temos? Então, que tipo de solo, que tipo de plantas é que devemos plantar ou semear nessa nossa zona? Não há assim uma planta que eu possa dizer, olha, plante sempre tomilho, ou tomilho-limão, ou alecrim, não há. Portanto, tem também que se ver, uma análise de solo é essencial para começar, para quem quer produzir ou para quem quer ver que plantas é que eventualmente poderão dar nesse tipo de solo. Uma análise de solo que se faz em uma série de locais, aqui na escola também fazemos, passa publicidade, uma análise sumária, sabemos que tipos, é um solo rico em azoto, se é em fósforo, em potássio, isso tudo ajuda a tentarmos perceber que tipo de plantas é que poderemos plantar, está bem? Pronto, por aí, não consigo dar uma receita para plantas, tem de ser caso a caso e aquilo que a pessoa pretende fazer. Depois alguém falava também... Se me permite, talvez ajude a questão do centro de competências que há pouco mencionavas não sei se vale a pena aquele site que mencionaste, talvez seja útil para a pessoa também ter uma ideia mais, não é? Sim, eu mencionei então aquele site do epam.pt que tem aí uma série de fichas e que para quem se está a iniciar, e agora neste caso se calhar vou falar ao Mário porque foi ele que disse que era um principiante, esse site pode descarregar fichas de produção, as exigências das plantas, já lá estão fichas de cerca de 30 plantas que são as que são mais cultivadas e utilizadas no nosso país, portanto chegando lá, vê a ficha da planta, tem as suas exigências e para que é utilizada e depois tem outro tipo de fichas como fazer, como propagar, como produzir, como secar, essas fichas existem e podem ser descarregadas diretamente, portanto aí já é um ponto de partida para a sua formação, está bem? Porque a formação pessoa a pessoa é mais difícil. A biodiversidade e a exploração industrial. Aqui no nosso país, principalmente, não existe exploração industrial. Tudo é a um nível relativamente pequeno. Todos os produtores têm áreas pequenas e, normalmente, o que eles fazem, não existe uma associação de produtores, mas existe uma interajuda enorme entre os produtores. E isso é uma realidade. Ainda não, enquanto, por exemplo, temos o setor das hortícolas, das frutas, isto pensando no reino vegetal, aqui nas aromáticas, não existe uma cooperativa, uma associação. Existe esse centro de competências que agrega todos os produtores, ou quem se quis associar, desde a parte da produção até à parte da transformação e depois comercialização. Apesar de ainda ser necessário haver aqui maior organização do setor, tá?
Pronto, o setor é um setor pequeno, com produtores pequenos, não há aqui lobbies de muitos dinheiros envolvidos e as indústrias ainda não existem com estes lobbies grandes. Portanto, é uma área que estamos a tentar desenvolver através também dos projetos ligados à transferência de conhecimento e aqui vem agora também em seu auxílio. Estamos a tentar também nós, da academia, tentar cada vez mais chegar aos produtores e às pessoas que queiram utilizar e fazer da sua vida, por exemplo, nesta área das aromáticas e das medicinais. A parte da infusão, mas a Fernanda pode dizer, mas efetivamente as plantas podem ser utilizadas de várias formas. As mais vulgares são fazer uma infusão, o chamado chá de ervas, ou, por exemplo, fazer uma decocção, que é também um chá de ervas, só que feito de maneira diferente. A decocção, ferve-se o material, e normalmente isto vai ser feito com material seco, desde raízes, ramos, sementes, frutos, que não, em princípio, portanto, é fervido e essa água fervida é que é utilizada, enquanto que uma infusão, o chamado chá de erva, que não é um chá, mas depois é um chá de ervas, é sempre com a passagem de tal água quente, que nunca deve estar a 100 graus, deve estar ali nos 80 e tal graus, por cima destas plantas secas ou verdes. Realmente, quando utilizamos a planta em verde, nós temos que utilizar a maior quantidade porque a planta tem água, já tem água, portanto não tem os seus componentes concentrados, enquanto quando está em seco, ela está concentrada, passa a água, retira os componentes, a água quente, retira determinados componentes. A outra utilização são os óleos essenciais, que não se fazem desta maneira, faz por uma hidrodestilação. Isto é como se fosse uma destilação feita, como se estivéssemos a fazer uma aguardente, passa aqui um bocadinho que não é bem, mas é parecido, em que as plantas lhes é passado vapor de água quente ou estão imersas em água quente que vai, através da evaporação, levar esses tais óleos essenciais que depois, pelo facto de não se misturarem com a água, se podem separar no processo final. Temos o óleo essencial, que é diferente de uma coisa que a Fernanda falou há bocadinho, do óleo das sementes, por exemplo, de rosa. Esse é um óleo vegetal, como é o da azeitona. São óleos diferentes, distintos, com características distintas. O óleo essencial tem sempre aroma, o óleo vegetal pode não ter, como também a Fernanda referiu. Por isso, agora passo a palavra à minha colega. Fala, Fernanda, vamos acelerar, isto é passar por tudo. Está respondido, eu ia dizer a mesma coisa, só que uma coisa às infusões, que é a questão do tapar e a questão de verter a água quente, não a 100 graus, como a Fernanda disse, verter sobre a planta e tapar, e esperar 5 minutos, e eu gosto muito de usar, antigamente não se usava, mas agora temos esse privilégio, bules transparentes, para irmos vendo a água, a infusão a mudar de cor. E se aquilo já passou de um verde clarinho para um verde muito escuro, para um castanho, significa que a planta já ficou muito tempo na infusão. E, portanto, temos de retirar a planta lá de dentro. Aquilo de fazer uma infusão e deixar a planta lá dentro durante meia hora, não se faz. Não se faz porque depois começam-se a libertar os taninos e outros compostos que nós não queremos na nossa infusão. Portanto, é esse o procedimento correto e está correto dizer, claro que sim, quando usamos a planta fresca, precisamos do dobro, normalmente é o dobro da quantidade do que se estivermos a usar a planta desidratada, seca, que tem os compostos todos mais concentrados, portanto, precisamos só de metade daquela quantidade, mas sempre tapar é muito importante para também que não se percam os óleos voláteis e os aromas que as ervas libertam. Algumas não libertam tanto, mas estas aromáticas, hortelãs, as cidreiras, o cialima, etc., se nós não taparmos, estamos ali a perder alguma coisa que se vai no vapor. E, portanto, era isto. Em relação à folha tóxica do alecrim, tudo é tóxico. Tudo. Depende da quantidade. Se comerem meio quilo de folhas de alecrim, é óbvio que vão apanhar uma valente intoxicação do fígado. Agora, se comerem umas folhinhas de alecrim, como eu como, enquanto ando ali a jardinar e vou mastigando umas folhinhas, não faz mal nenhum. Tudo está na dose. O medicamento e o remédio, ou seja, o medicamento e o veneno,
está na dose. E é isso que temos de ter em conta. Usar muito o nosso sentido comum. Nós às vezes não confiamos muito no nosso common sense, é o sentido comum, não é? E temos medo das plantas. Há muito mais pessoas a morrerem. Isto agora vou lançar aqui uma bomba e vou-me embora. Há muito mais pessoas a morrerem por interação entre medicamentos do que pessoas a morrerem intoxicadas com plantas. Morrem muito poucas pessoas intoxicadas com plantas, e as plantas tóxicas, eu vou fazer um livro, está já aí na calha, sobre plantas tóxicas. Acho que faz muita falta, não existe, eu tenho aí uns de referência em inglês, e as pessoas têm muito medo das plantas. As plantas tóxicas, assim, muito, são poucas. Temos o teixo, os loendros, a dedaleira, que eventualmente se poderia confundir com uma sálvia quando ela está em folha. Pronto, não são assim tantas, a cicuta, pronto, mas dá para um livro, dá para umas 40 ou 50, mas não são assim tantas. E, portanto, não tenham medo. Usar o sentido comum. É óbvio que usar também várias fontes de informação sobre as plantas. Eu fiz este livro, que há bocadinho mostrei, e está aí no slide, sobre ervas que se comem, que é uma ferramenta para as pessoas irem para o campo, identificarem plantas, com a ajuda deste livro, mas sempre acompanhados também de uma pessoa. Não se fiem naquelas aplicações, agora vejo nos passeios botânicos que faz, e a Fernanda com certeza também, vão os miúdos todos e os graúdos de aplicação, de telemóvel, aplicação ali ao pé da planta para tentar identificá-la. E os que eles mais usam são o Plant Snap e o Plant Net, que falham 70% das vezes, diria eu. Portanto, esses não servem. Agora há um novo, que é o Picture This, que por acaso até acerta bastante. Mas usar sempre mais do que uma ferramenta de identificação das plantas. E não temos tempo, mas eu queria só ler aqui uma frase desses cuidados a ter. Já está aqui escuro. Estava aqui uma pessoa a perguntar. Desculpa. Estava aqui uma pessoa a perguntar quais é que podem ser mortais, mas em boa verdade todas as que são tóxicas, se ingeridas em quantidade. Claro, pões duas folhas de geleira na boca e podes morrer, não é? Portanto, a questão é essa, não vale a pena estar aqui a. Pois não. Conclui. Olha, e é isto que eu digo aqui, observar no ponto número 1, são 8 pontos, mas eu vou só ler este aqui primeiro. Observar com atenção o local da recolha, certificar-se de que não foi pulverizada com herbicidas ou outros venenos, e de que não tem urina de animais nem de pessoas, e de que não está contaminada com nenhum outro tipo de poluição. Isso são um dos requisitos. Já tenho ali a senhora da minha mãe a dizer que se vai embora, portanto vou ter que mudar de ofício já daqui a 2 minutos. E pronto, e há vários, mas essa é uma das coisas a terem atenção. Morrem muitas pessoas envenenadas com herbicidas e com pesticidas e há bocado a Fernanda referiu, agora que vamos entrar aqui neste campo, uma coisa do uso das plantas serem usadas para fazer pesticidas naturais. Mas eu vou dizer aqui uma outra bomba, não é uma bomba, porque vocês estão de acordo comigo, não há pesticidas naturais, nem há herbicidas naturais. Se é herbicida, quer dizer que mata a vida. Portanto, uma coisa para destruir a vida das plantas, destrói toda a rede que está dependente daquela planta, joaninhas, abelhas, larvas, tudo, vai tudo. Portanto, esta coisa do ácido pelargónico, que agora muitas câmaras adotaram, é menos tóxico, é menos maléfico, se calhar para os solos, a Helena se calhar estudou isso mais a fundo do que eu, é menos maléfica do que os glifosatos, mas também não é uma solução, não é uma solução. Portanto, pois não, herbicida é herbicida. Sim, mas eu penso que o sentido da Fernanda Delgado foi, de facto, podemos de facto usar também a natureza em nosso benefício, há muitos organismos que de facto nos podem... Menos tóxico, mas não deixa de ser tóxico, porque se mata os bichinhos, está a matar vida. Portanto, muito bem, já passamos, vocês entusiasmaram tanto a audiência e a moderadora, portanto, foi verdadeiramente fascinante a vossa conversa, as vossas intervenções, eu estou profundamente grata e julgo que estamos todos pelo tempo também que nos dispensaram, foi realmente não só interessante como divertido e, portanto, eu queria em nome também
da Fundação de Serralves e da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira, portanto, agradecer-vos este contributo fantástico e terminar dizendo que haverá a próxima sessão no dia 12 de outubro, conversa Nós e os Jardins, a importância dos jardins urbanos na biodiversidade e a qualidade de vida. Portanto, esta será a próxima sessão deste ciclo e para o qual vos convido a todos, portanto, em nome, de facto, da Fundação de Serralves e da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira. Muito obrigada, uma boa noite a todos e uma boa semana.